Vamos começar a tarde de hoje então, gente, porque o ex-ministro da Justiça Sérgio Moro rebateu na manhã desta quarta-feira as críticas do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, à Operação Lava Jato. Ele escreveu na conta do Twitter: "Desconheço segredos ilícitos no âmbito da Lava Jato. Ao contrário, a operação sempre foi transparente e teve suas decisões confirmadas pelos tribunais de segunda instância e também pelas cortes superiores, como o próprio Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal." O ex-ministro ainda cobrou que o chefe do Ministério Público Federal esclareça as declarações dadas. Ontem, durante um evento online com advogados, Augusto Aras disse que é hora de corrigir os rumos para que o lavajatismo não perdure. O procurador afirmou que o modelo consagrado pela operação precisa ser substituído, mas que o enfrentamento à corrupção vai continuar. Sendo assim, sob seu comando, o Ministério Público encerraria o modelo de punitivismo. Apesar de reconhecer a relevância da força-tarefa, Aras classificou a Operação Lava Jato em Curitiba como uma caixa de segredos. E aí, Luiz Carlos Azedo, o que você achou dessa fala do Aras, hein? Eu acho que ele levantou a bola para o Sérgio Moro, né? Porque o Sérgio Moro agora é um franco atirador na política, né? Não tem mais as limitações que tinha, nem quando era juiz, em que ele falava, mas era mais contido, nem quando era ministro do Bolsonaro, né? Eu acho o seguinte: essa discussão sobre os excessos da Lava Jato sempre houve. É uma discussão que está instalada no Supremo. Os advogados fazem muitas críticas à Lava Jato, mas nunca faltou a solidariedade da Procuradoria-Geral da República, do Procurador-Geral, né? Agora, o Procurador-Geral, Augusto Aras, se tornou o líder da oposição à Lava Jato. Vamos ver como é que fica isso aí, né? Vai ser uma briga de cachorro grande aí. Muito bem, vai lá, Constantino. Pois é, o Aras, o Procurador-Geral Augusto Aras falou que é hora de acabar com esse lavajatismo, né? E o lavajatismo é um legado importante para o Brasil, né, de combate à corrupção. É o que ele simboliza. Alguns falavam em República de Curitiba, que havia de fato ali muito poder e tudo, e pode ser que tenha indícios de alguns excessos, apesar do que os dados que o Aras trouxe não são nem um pouco convincentes, né? Ter tantos terabytes de arquivo, isso mostra realmente trabalho. E 38 mil nomes é tudo aquilo que foi que transitou pelo COAF, quer dizer, não é que existe dossiê de várias pessoas às escuras ali, né? Então, a fala do Aras acho que foi, no mínimo, muito infeliz. Basta ver que ele estava ali com alguns advogados criminalistas, inclusive de réus da Lava Jato, e a fala dele foi música para esses ouvidos, né? A Lava Jato tem o risco de passar pelo mesmo processo que passou as mãos limpas na Itália, né, que foi a inspiração da operação. Vai perdendo um pouco de momento, vai perdendo um pouco até mesmo de interesse por parte de muitos na sociedade, e aí vem o cerco da classe dos interessados ali, dos políticos e empresários, né, que querem abafar e conseguem abafar. Então, eu acho que é preocupante, eu acho que é isso que estamos vendo, não me parece ser uma preocupação legítima com dar mais transparência ou combater excessos. O MP não é um órgão centralizado de cima para baixo dessa forma como gostaria o Aras. Existe autonomia, né, dos ministérios públicos regionais, e a transparência é assim que acontece também, como explicou até o ex-procurador Carlos Lima, já aposentado, né? Quando você abre uma investigação dessa, você tem autorização do juiz de primeiro grau. Para ter acesso a isso, seja o PGR, seja o próprio Dias Toffoli, presidente do STF, você tem que passar pelo juiz, não é uma coisa assim trivial, né? Você escancarar tudo. Isso fica parecendo realmente uma reação, né, ao sucesso da Lava Jato, seja por inveja de que trabalharam melhor e ofereceram resultados, inclusive o resgate de vários bilhões para os cofres públicos que tinham sido desviados, seja realmente por estarem ali tomando partido de potenciais corruptos. Então eu acho que a sociedade brasileira tem que ficar muito atenta a isso e reagir,
né? Porque quando o presidente Jair Bolsonaro escolheu o Augusto Aras como PGR, né, furando ali a lista tríplice, apesar do que é óbvio que não existe nenhuma necessidade, o Pozzobon chegou a falar que faltou transparência na escolha do PGR, dando uma alfinetada, mas ele não é obrigado a seguir tríplice, pode ser uma coisa meio corporativista também, mas pela escolha do nome, gerou sim muita controvérsia e muita reação já negativa dentro do universo bolsonarista, né? E agora, hoje, está ficando um tanto claro aí que acho que muitos críticos tinham razão em relação a esse erro, ao que tudo indica, do presidente. Thaís Oyama. Então, Paulo, aparentemente o procurador Augusto Aras caiu naquelas ciladas, né, em que caem os amadores. Então, o palestrante está diante de uma plateia amigável, aí ele se sente em casa, aí ele se solta, aí ele se empolga e acaba falando o que pensa sem medir as consequências. No caso do procurador Aras, a plateia dele era formada por riquíssimos advogados, que ele agora chama de professores advogados, né? Muitos deles a serviço da Lava Jato, a serviço de clientes não menos milionários que eles. Ou seja, o procurador estava diante de uma plateia de antilavatistas por excelência. E aí, o que aconteceu foi que ele soltou a língua e acabou falando tal e qual um petista na época das investigações do ex-presidente Lula. Era assim mesmo, exatamente com essas palavras, que os defensores do ex-presidente Lula se referiam à Lava Jato para criticá-la. Só que, com o detalhe, né, nem os defensores do ex-presidente Lula ousaram usar as palavras que o procurador Aras usou agora. Ele falou coisas como extorsão, chantagem, não falou contra quem e nem feitas por quem, mas falou essas palavras duras e disse que a Lava Jato era uma caixa de segredos com 50 mil documentos sob opacidade. Ele também tem de esclarecer isso, né? O que ele quer dizer com opacidade, porque a gente fica pensando, então são documentos clandestinos, eles são documentos ilegais, são documentos secretos. Se for isso, é um escândalo sem tamanho, né? A Lava Jato tem 50 mil documentos secretos, clandestinos, que ninguém sabia. Isso é um escândalo, mas se não for nada disso, se forem, por exemplo, arquivos que o procurador ou gente ligada ao procurador não sabia que existiam, ou por algum motivo não estão aí expostos à luz do dia, e se for só isso, aí o procurador cometeu uma afirmação leviana e vai ter que responder por isso. Outro aspecto dessa questão, Paulo, é o seguinte, o Constantino até já falou isso, o Aras é muito próximo de Bolsonaro, todo mundo sabe, foi por ele escolhido fora da lista tríplice, tudo isso está na origem da desconfiança que pesa contra ele e que ele justifica, diga-se de passagem, a cada dia, né? Mas o discurso dele, Augusto Aras, está muito alinhado, perfeitamente alinhado com o discurso do ministro da Justiça, o André Mendonça, que é outro nome de confiança do presidente Bolsonaro, foi por ele nomeado. Isso permite supor que o presidente Bolsonaro, ao menos, não discorda dessas opiniões do André Mendonça e do Augusto Aras contra a Lava Jato. Pelo contrário, o presidente Bolsonaro, neste preciso momento, para ele, interessa o esvaziamento da Operação Lava Jato. Por quê? Seja para proteger ou para não expor os seus novos amigos, aliados do Centrão, quase todos eles investigados na Lava Jato, seja para atacar um potencial concorrente em 2022, que é o ex-ministro Sérgio Moro e ex-juiz da Lava Jato.